Olá, catequizandos! Nesta semana, no dia 31 de julho, comemoramos Santo Inácio de Loyola, o fundador da famosa Companhia de Jesus. Devemos a evangelização do Brasil e a nossa religião aos jesuítas, que combateram o avanço da reforma protestante. Hoje, veremos a história deste grande santo e também o Evangelho segundo São Lucas, no qual Jesus nos ensina a não sermos avarentos. Lembro a todos vocês que nosso santuário está em festa. Nessa semana, no dia 6 de agosto, comemoramos a festa do Senhor Bom Jesus, e é de grande importância que todos compareçam às missas. Vou deixar para vocês a programação completa da festa aqui embaixo. Vamos lá? Meus amigos e amigas, no Evangelho desse domingo, Jesus faz uma séria advertência com relação à questão da avareza, a questão do apego desenfreado aos bens materiais. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, que começa no versículo 13 e vai até o 21. O título que eu encontro aqui na Bíblia da Ave Maria é Parábola do Homem Rico. E começa dizendo assim: disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse: meu amigo, quem é que me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Né? Não é da minha missão isto, né? E aí ele contou ao povo uma parábola, mas antes ele disse assim: guardai-vos, né, escrupulosamente de toda a avareza, ou seja, com todo o cuidado da avareza, porque a vida de um homem, ainda que esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Então Jesus coloca primeiro, cuidado com a avareza. O que é a avareza? A pessoa só pensa em ter mais dinheiro, em ter mais coisas, né? E coloca, na verdade, como que o seu Deus, né? O dinheiro. É claro que nós todos precisamos de dinheiro, nós precisamos trabalhar, etc. Mas o dinheiro deve ser um meio, o dinheiro não deve ser um fim. Os santos sempre disseram o seguinte, né? Santo Agostinho dizia assim: o dinheiro tem que ser um escravo seu, não pode ser o seu senhor. Se o dinheiro for o seu senhor, você vai ser escravo dele. Né? Bem, então Jesus conta aquela parábola, né, que tinha um homem muito rico e que ele produziu muito, né, e não sabia onde ele guardar toda aquela colheita dele de trigo, então ele mandou destruir os celeiros dele, que eram pequenos, construir celeiros grandes, abarrotou os celeiros, e aí ele disse ele diz assim: eu direi à minha alma, ó minha alma, tens muito bens em depósito para muitíssimos anos, descansa, né? Come, bebe, regala-te. E Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão a tua alma. Quer dizer, no meio dessa riqueza toda que ele acumulou, Deus o chamou para a eternidade, né? Então Jesus disse, né? E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo, mas não é rico para Deus. Bem, a questão da riqueza, a igreja coloca com muita clareza. A riqueza não é um mal, o mal é o apego à riqueza. São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, São Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ele não fala o dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. É a raiz de todos os males, e é mesmo. Quanta gente mata por causa de dinheiro, explora o outro por causa de dinheiro, passa o outro para trás, às vezes até um irmão na fé. Né? Às vezes o sujeito vai vender, por exemplo, um carro, sabe que o carro está com defeito, sabe que o carro está com o motor podendo fundir, mas ele tenta passar o carro para o outro, tapear o outro e deixar que o problema aconteça na mão do outro. E ele não... Ora, isso é um pecado de avareza muito grande, porque, além de tudo, ainda está explorando, enganando. Né? Muitas vezes a igreja fala também do empresário, ou pequenos e grandes empresários, né? Que muitas vezes podem, quem sabe, ajudar mais os seus empregados e não ajudam. Vê assim o lucro somente como um fim. Né? A doutrina social da igreja, que é muito importante sobre esse assunto, a doutrina social da igreja diz que o lucro é justo numa empresa. A empresa precisa ter lucro, mas não deve ser o fim absoluto da empresa. Ou seja, não podemos cair naquilo que se chama de capitalismo selvagem, que eu só viso lucro e para ter lucro eu exploro
o cliente, eu exploro o empregado, eu não sei, destruo a natureza, faço coisas que não posso, burlo a lei. Aí não. Né? Então, Jesus diz, assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, uma coisa muito importante é ser rico para Deus. O que é ser rico para Deus? É colocar o que a gente tem também a serviço de Deus, ajudar os outros, ajudar a igreja, trabalhar nas coisas de Deus, né? E não se dedicar apenas, né, a trabalhar para ter dinheiro e apenas isso aí. Santo Inácio, que tinha sido atingido por um morteiro no cerco de Pamplona, ficou num hospital antes da sua conversão durante muito tempo. E durante esse tempo entediado, ele foi pedindo para ler os livros disponíveis. Os livros disponíveis eram livros da vida dos santos. Aqueles livros pelos quais Inácio tinha muito pouco interesse, foram começando a fermentar dentro dele. Ou seja, foram criando uma dinâmica. Existe algo de real, algo que ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade quando nós nos encontramos com a palavra de Deus. Isso foi acontecendo com Inácio de Loyola. Inicialmente, ele viu que aquela verdade o iluminava. Depois notou que aquela verdade o aquecia. E finalmente ele encontrou o Cristo, que era aquele que iluminava a inteligência, aquecia a vontade, com o qual ele quis se unir e se entregar. É assim que Santo Inácio cria um sistema para que as pessoas repitam essa sua experiência. A experiência lá na cama, no leito do hospital, que fez com que ele, o resto da vida, fosse coxo e arrastasse uma perna, era a experiência que ele queria que todos nós tivéssemos, a experiência de encontrar essa dinamicidade do fermento, da palavra de Deus que vai nos transformando por dentro, nos ilumina, nos aquece e finalmente toma posse de nós como o esposo toma posse da esposa. Essa é a essência dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Mas é importante, muito importante que nós compreendamos que as coisas não ficam por aí. Não ficou naquela pequena semente de Inácio de Loyola, mas cresceu e tornou-se uma árvore frondosa, como a grande companhia de Jesus, que fez obras espantosas de evangelização e à qual nosso país deve tanto na sua história de conversão, de cristianismo. Pois bem, também nós precisamos expandir e crescer, que a graça de Deus nos faça ser árvores frondosas para dar sazonados frutos daquilo que é o reino dos céus. Encontra Deus em todas as coisas. Gostaria de dizer algo a meu respeito agora que estou no final de uma vida cheia de aventuras e posso dizer que encontro a Deus sempre que quero encontrá-lo. Como aconteceu? Eu era um jovem cavaleiro de verdade. Este sou eu. Minha história começa quando quase perco minhas pernas. Que grande surpresa! Ali no campo de batalha, começou minha aventura com Jesus. Estive em recuperação durante 1 ano. No princípio, só tinha um objetivo: reiniciar minha vida como cavaleiro o mais rápido possível, até que lentamente descobri que Deus tinha outros planos para minha vida. Sonhei durante muitos dias. O que outra coisa eu poderia fazer? Sonhei com uma mulher importante e como lhe conquistaria por meio dos meus atos heróicos. O que eu poderia era ler livros de cavaleiros, mas o que consegui foi um livro sobre a vida de Jesus.
e uma coleção de histórias sobre a vida dos santos, pessoas que seguiam Jesus de maneira especial. Me surpreendi que também comecei a sonhar com essas histórias. Logo imaginei como realizaria as mesmas façanhas dos santos e o que eu poderia fazer mais por Deus. Todos esses homens e mulheres juntos. Em toda essa fantasia, descobri algo importante. Cada vez que pensava na minha vida heróica como cavaleiro, sentia-me muito satisfeito no princípio, mas logo perdia o ânimo e sentia-me vazio. Porém, quando imaginava as grandes ações que eu poderia realizar para Deus, me sentia muito emocionado. Tudo isso me mantinha cheio de energia e em uma profunda alegria. Uma diferença surpreendente que resultou em girar a chave para encontrar Deus todos os dias. Meu desejo passou a se dedicar minha vida radicalmente a Deus. E cada vez mais essa vontade se fazia mais forte. Isso fez me deixar para trás minha vida de cavaleiro. Decidi ir a Jerusalém como peregrino, porque queria estar nos locais em que meu novo amigo Jesus havia estado. Esse pensamento me encheu de alegria. Para mim, era um sinal que estava seguindo o caminho correto. Quando encontrava-me no início de minha viagem, me envolvi em uma discussão com um homem muçulmano. Achei ofensivo o que ele falava sobre Maria, a mãe de Jesus, e realmente me doeu por dentro. Segui adiante e comecei a me questionar. Creio que ele insultou Maria. Será que não deveria matá-lo? Certamente, se fosse antes, mataria. Mas isso não combinava com a minha nova forma de vida. Decidi soltar a rédea da mula para decidir. Para minha surpresa, descobri que podia confiar na vontade dos outros. Não estou sozinho nisso. Mais tarde, quando soube melhor quem é Deus e como encontrá-lo, não deixei mais uma mula decidir minha vida, e sim Deus. Viajei para Manresa, onde tive várias novas ideias. Em meu coração ainda era como o olhar de um sedutor que queria conquistar a Deus, da mesma maneira que conquistava o amor das mulheres. E se um santo tinha passado 5 horas rezando, então eu teria que passar 7. Em outra ocasião, decidi não comer e nem beber durante 1 semana. Seguir cegamente o exemplo de todos os santos ao mesmo tempo me deixou muito infeliz. Me deixou tão desesperado que considerei até tirar minha própria vida. Isso claramente não era o que eu precisava passar, e não era assim que Deus queria que eu vivesse. Desde esta crise, me dei conta de que Deus estava me convidando à sua maneira. Era como se os meus olhos se abrissem lentamente. Pouco a pouco, descobri como podia encontrar a Deus, escutando os meus sentimentos mais profundos. Com isso, minha amizade com Jesus foi uma grande ajuda. Trabalhei nisso todos os dias, rezando com as histórias sobre a vida dele. Prestei muita atenção no que se passava em meu coração e no que ele estava levando-me a fazer. Dessa maneira, aprendi a discernir e a ver como poderia ordenar melhor minha vida e encontrar a Deus mais facilmente. Um ano depois, chego ao fim da travessia a Jerusalém, de barco. Visitei os lugares onde Jesus passou. O que mais eu poderia pedir se estava pisando na mesma terra onde meu amigo Jesus tinha pisado, respirando o mesmo ar que ele respirou? De volta à Europa, comecei a estudar. Me dei conta que não se deve só usar o coração para encontrar a Deus. Tem que usar também a cabeça. Em Paris, fiz amizade com 6 estudantes, com quem mais tarde fundaria a Ordem dos Jesuítas. Com eles, fiz outros descobrimentos e pude encontrar a Deus me dedicando aos outros. Mais que isso, pude encontrar Deus em todas as coisas. Assim, ajudamos os pobres e outras pessoas a encontrar o Senhor em sua vida. É difícil acreditar como essa bala de canhão mudou meu rumo.
um soldado que fundou uma ordem religiosa. Isso é uma conversão. Porém, isso não é algo excepcional ou único. Você também pode discernir a voz de Deus, os sentimentos e desejos de sua vida. Dessa maneira, Deus convida você a viver com alegria e amor, consigo e com todas as pessoas ao seu redor. Só depende de você eleger e tomar suas próprias decisões. Há muitas maneiras de encontrar a Deus. Há aquelas que vão de encontro aos jovens que buscam esperança para o futuro. Escutar a terra que geme e reclama em seu coração. Descobrir amor e atenção nos pobres, refugiados e excluídos que pedem justiça. Deus convida você também a buscar e encontrá-lo em todas as coisas. A que conversão, a que mudança de rumo Ele está te chamando.